Nesses últimos dias, muito tem se falado a respeito de guerras e de rumores de guerras. Mas você sabia que, nesse exato momento, existe também uma outra guerra em curso, em andamento? Sim, uma guerra que se iniciou há milhares e milhares de anos atrás. Para entendermos melhor a respeito dessa batalha, dessa guerra, é necessário nós abrirmos a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui foi o início dessa guerra, dessa batalha. Nós vemos aqui que de um lado estava Miguel, juntamente com os seus anjos, e do outro lado estava Satanás. E houve ali uma batalha onde o inimigo ele acabou sendo expulso para a terra, juntamente com os seus anjos. E quando ele chega aqui na terra, ele procura destruir a, o homem. Nós encontramos ali no livro de Gênesis como ele, a forma como ele engana aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa batalha ela é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Éfeso, aqui no capítulo 6, aos Efésios, né? Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, ele diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo ele se refere aqui a essa guerra, a essa luta, e diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para a gente poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo é o nosso inimigo. Né? Ele vai nos falar que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, os príncipes das trevas deste século. Essa guerra, ela é uma realidade. De repente alguém poderia até questionar, não, mas a gente não vê, né? É algo invisível aos nossos olhos. Mas o fato de ser invisível aos nossos olhos não quer dizer que não exista. São tantas coisas que a gente não consegue ver a olho nu, mas que a gente sabe que existe. Né? São muitas coisas. Aqui a gente poderia dar alguns exemplos. Por exemplo, a eletricidade que corre através de um fio. Ali você não consegue ver. Você pode descascar o fio e olhar, você não consegue ver a energia, a eletricidade passando, a não ser que se acenda uma lâmpada. Nós temos também no campo da ciência as bactérias, né, que a gente é tão pequena, tão minúscula, a gente não consegue ver. Temos também o próprio sinal do Wi-Fi, né, que possivelmente nesse momento você possa até estar usando. Então, estas coisas a gente não consegue ver a olho nu, mas a gente sabe que existe. Da mesma forma, essa guerra é uma guerra espiritual, uma guerra onde a gente não pode ver, mas nós, querendo ou não, estamos inseridos nessa guerra.
E precisamos nos fortificar, buscar essa armadura de Deus, porque nessa guerra não há campo neutro. No campo espiritual, você não pode ser neutro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Jesus, uma vez, ele disse assim: porque quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado do inimigo de Jesus. E aí, de qual lado você quer estar? De qual lado você está nesse momento? Não há campo neutro, né? Você não pode estar aí em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e você resiste ao chamado, você diz: não, Senhor Jesus, eu não vou agora, não, eu vou só mais tarde, eu vou depois, mas eu sou teu, eu estou do teu lado. Não, negativo. A partir do momento que você fala não para Jesus, automaticamente você já está se colocando do outro lado, do lado do inimigo de Jesus, do lado do diabo, do lado de Satanás. Então a gente precisa sempre estar dizendo sim para Jesus. Aqui no livro de Segundo Reis, quero ir agora aqui, a gente vai ver agora aqui no Antigo Testamento, Segundo Reis, capítulo 6. Olha só como essa guerra espiritual é uma realidade. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 15, diz assim: aqui é a história de Eliseu e seu servo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu logo. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quando Geazi, ele se levanta bem cedo, que ele olha um grande exército, havia ali cercado a cidade, e ele ficou desesperado. Ele foi até Eliseu e disse: olha, estamos cercados, imagina ele dizendo: estamos cercados, parece que não vai ter jeito, como que vai ser agora? E ele ficou ali preocupado, angustiado, atribulado. E Eliseu, qual foi a atitude de Eliseu? O versículo 16 diz assim: e ele disse: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu disse assim: olha, não precisa ficar com medo, não precisa se desesperar, não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa se angustiar, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em outras palavras, o exército que está do nosso lado é muito maior, é muito mais forte, é muito mais poderoso do que o exército dos nossos inimigos aí. E diz o versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Geazi, ele olhava e não via nada. Ele achava que eles estavam sozinhos ali, apenas ele e Eliseu contra aquele exército do inimigo. Mas eles não estavam. O fato dele não ver, como eu falei agora anteriormente, agora há pouco, não quer dizer que não tinha ali um exército. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver, para que ele veja. Diz aqui o verso 17, na segunda parte do versículo 17. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então ali estava um grande exército, cavalo e carros de fogo ali, protegendo, formando uma barreira ali, para não deixar o exército inimigo penetrar. Então essa guerra, ela é uma realidade. E nós estamos inseridos nesse conflito. Estamos de um lado ou do outro lado. E eu diria que o principal palco onde essa guerra está sendo travada nesse momento é na nossa mente, no nosso coração. Existem duas forças, dois poderes, né? De um lado, Deus querendo ocupar o primeiro lugar no teu coração,
mas do outro lado o inimigo também querendo usurpar para si essa adoração. Então essa guerra é uma realidade e nós precisamos estar preparados, resistindo, como diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Apesar de ser uma guerra onde a gente não ouve muito falar a respeito dela, bem poucas pessoas hoje falam a respeito dessa guerra, fazem menção a essa guerra, mas é uma realidade. Meu amigo, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Inscreva-se aí no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. E nos ajude a fazer com que essa palavra, essa mensagem chegue um pouco mais longe. Um abraço, tchau. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo.